1, signori. No Signal TV Show. Seja bem-vindo ao No Signal TV Show com mais uma análise falando agora de Ahsoka, que estreou no Disney Plus com 2 episódios. A série começou bem, tem algumas coisas que eu não gostei, mas em sua maioria é muito legal. Parece uma série para fãs de Star Wars, e talvez infelizmente para muitos será preciso assistir as animações Clone Wars e Rebels. As músicas de Star Wars sempre são muito boas. Com isso, temos a volta de um maestro que esteve em Clone Wars e Rebels, o retorno de Kevin Kiner na trilha sonora. Em Ahsoka, Kevin repete uma boa trilha sonora, entrega um trabalho magistral desenvolvido em cada cena. Seja os temas que já foram usados em Star Wars Rebels e Clone Wars, como também em suas novas composições, como por exemplo os temas para os antagonistas Baylan Skoll e Shin Hati. Esses 2 episódios tentam funcionar como um arco quase fechado, recriando o final da animação Star Wars Rebels, refazendo algumas cenas de animação em live action para deixar bem claro isso, tentando explicar e introduzir personagens de Rebels e Clone Wars para sua primeira vez no live action. Muitos fãs não assistiram Star Wars Rebels e não conhecem todos os personagens. Infelizmente, a animação Rebels e Clone Wars tem uma animação muito infantil, com um roteiro mais adulto. É um pouco difícil digerir os gráficos da série animada de Star Wars para os fãs adultos, fazendo com que muitos adultos, fãs das séries de filmes de Star Wars, não assistissem a animação Star Wars, de Rebels e Clone Wars. Mas isso não se torna um problema para que os fãs não entendam o que está acontecendo até agora. Os 2 episódios se passam um pouco depois de Ahsoka ter ajudado Mando e Grogu a derrotar e capturar a magistrada Morgan Elsbeth na série do Mandaloriano. Não está claro se Ahsoka já conhece Luke Skywalker nesse momento. O primeiro episódio começa com o letreiro da abertura em vermelho, assim como o logo da Lucasfilm, remetendo ao último arco da 7ª temporada de Clone Wars, onde o logo da série e os títulos dos episódios eram apresentados em vermelho ao invés de amarelo, como de costume, para dar um clima mais pesado e mais sério, já mostrando que a Ahsoka não veio de bobeira e as situações serão sérias. Com uma breve recapitulação do que aconteceu desde a aparição de Ahsoka em Mandaloriano, e depois temos uma introdução da dupla dos antagonistas. Sobre Baylan Skoll e Shin Hati, esses 2 personagens iniciam o entendimento de uma nova forma de Cavaleiros Jedi em Star Wars nos filmes e séries. Baylan Skoll e Shin Hati, como Ahsoka, são Jedi e Padawans, sem um mestre que não seguem a ordem dos Cavaleiros Jedi. Como os Ronins antigos, samurais que perderam ou não têm um mestre, Shin Hati é aprendiz de Baylan Skoll. Ao que parece, nunca fez parte da Ordem Jedi, ao contrário de Ahsoka, que era uma padawan de Anakin Skywalker e abandonou a Ordem Jedi. E Baylan Skoll, que era um cavaleiro Jedi e depois abandonou a Ordem Jedi. A franquia teve uma renovação de como a força é manipulada de outras formas e por outras espécies de seres alienígenas nas animações e livros de Star Wars, especialmente em Clone Wars e Rebels. Se a força está em tudo e faz parte de todos, já está mais do que na hora de explorar isso nos filmes e séries de Star Wars. Curiosidades que podem ou não refletir em Baylan Skoll e Shin Hati durante a temporada é que são personagens que têm seus nomes inspirados na mitologia nórdica, onde Hati e Skoll eram 2 lobos e filhos de Fenrir e netos de Loki. Ambos estavam ligados à luz e à escuridão. Um tinha um papel importante no Ragnarok, o apocalipse dessa mitologia. Essa concepção nórdica pode ser usada de forma como o caminho desses personagens, que não são somente mestres e aprendiz, mas talvez pai e filha. Dave Filoni, criador da série, gosta de lobos e sempre coloca elementos envolvendo lobos nas suas séries de Star Wars. Seu personagem clone favorito é o Comandante Wolf, e Dave Filoni também foi responsável por introduzir o misterioso Lobo Lothal na franquia durante Star Wars Rebels, que por sinal são as figuras que ligam Ezra com o mundo entre mundos. Stevenson já havia feito as vozes para personagens de Star Wars em Rebels e Clone Wars, mas aqui Stevenson entrega uma interpretação muito ameaçadora e também sutil, e claro, com uma presença de tela impressionante. Temos uma dedicação a Ray Stevenson no final do primeiro episódio. Outra curiosidade é que o sabre de luz laranja utilizado por Baylan Skoll e Shin Hati
Foi uma referência aos pôsteres dos primeiros filmes de Star Wars, que tinham um laranja desbotado, ao invés do vermelho de hoje usado para o sabre de luz de Darth Vader, que antes oscilava entre o vermelho e o laranja por conta dos efeitos especiais da época nos filmes. Baylan Skoll parece uma versão adaptada de um personagem bem interessante nos livros presentes na trilogia escrita por Timothy Zahn. O personagem em questão seria o clone de Jorus C'baoth, um Jedi sombrio que foi criado pelo Imperador Palpatine. Jorus desempenhou um papel importante durante a campanha do Almirante Thrawn, se tornando um guardião do Monte Tantiss em Wayland, uma instalação secreta do Imperador Palpatine para seus experimentos de clonagem. Timothy é o criador do Almirante Thrawn. Timothy também, inclusive, está como consultor para a série de Ahsoka, sobre a magistrada Morgan Elsbeth, que de fato é uma irmã da noite, bruxa do universo de Star Wars, que usa a força para fazer magia. Talvez a bruxa mais conhecida das Irmãs da Noite seja a mãe de Darth Maul, que reconstruiu a mente e as pernas de Darth Maul após a primeira derrota de Darth Maul para Obi-Wan na animação Clone Wars. Morgan Elsbeth, durante 2 episódios, está tentando conseguir um mapa que está em uma esfera, para saber as localizações do Almirante Thrawn, assim como Ahsoka. Quando Elsbeth consegue a esfera para estudar o mapa, os padrões de navegações mostrados se parecem muito com os padrões dos Mundo Entre Mundos, mostrado em Star Wars Rebels. O Mundo Entre Mundos é o local onde Ahsoka foi salva por Ezra Bridger, e um lugar onde é possível viajar no tempo nas histórias de Star Wars. No segundo episódio, Morgan Elsbeth, Baylan Skoll e Shin Hati descobrem o caminho para encontrar o Almirante Thrawn, que será pela passagem de Perídia, usando a nave espacial O Olho de Sion. O nome dessa nave faz uma referência a um personagem chamado Darth Sion, ou Lord of Pain, que aparece em Star Wars Legends, em Knights of the Old Republic 2. A passagem de Perídia também pode ser uma rota usada pelas baleias espaciais para migrarem pela galáxia. Elas, as baleias que viajam na velocidade da luz e foram mostradas no final de Star Wars Rebels como sendo quem levou Ezra e Thrawn para a parte desconhecida da galáxia e ao desaparecimento, aparecem também em Mandaloriano, observada por Grogu em uma viagem de hiperespaço com Mando. Essas baleias são chamadas de Purgils. As Purgils também aparecem no mapa mostrado aqui na série de Ahsoka e também nos créditos finais da série, e foram mostradas em cenas de trailers onde Ahsoka e Sabine estão interagindo com as baleias Purgils. Então claramente teremos as Purgils na temporada com uma participação importante. Sendo a série uma continuação de Rebels, trazendo vários personagens novos para os filmes e séries da franquia Star Wars, como o governador Rajd e o senador Jay Kell, e assim relembrando a quem assistiu a animação Rebels e a atualizar aos que não assistiram, entre os personagens da tripulação Ghost de Rebels, revimos praticamente todo mundo durante os 2 episódios. Hela Syndulla, Drod Huyang, Chopper, Sabine Wren e Ezra Bridger, que estão muito legais em suas aparências. Hera Syndulla apareceu pouco, somente como apoio de Ahsoka nos 2 episódios, junto com Chopper. Hera teve um filho em Rebels que ainda não apareceu. Curiosamente, quem faz o som da voz de Chopper é Dave Filoni. Sabina Wren foi uma das personagens de Rebels que eu menos gostei nos 2 episódios. É uma personagem chatinha de se acompanhar, revoltada, que age de forma egoísta e sem responsabilidade. Sabina está vivendo na torre onde Ezra morava. Ainda é cedo dizer, mas é possível que Ezra seja Marrok, por isso Marrok está usando um elmo e Ezra teria sido corrompido para o lado sombrio da força por Morgan Elsbeth e sua magia sombria, após ter sido encontrado por ela durante sua busca por Thrawn antes de ser capturada por Ahsoka e Mando, para ser uma versão de Darth Vader para Sabine, repetindo o que aconteceu com Ahsoka e Anakin na série Rebels, onde Ahsoka descobre que Darth Vader é Anakin Skywalker. Supostamente, Ezra sumiu com Thrawn, então teremos que ver mais para saber. Voltando para Sabine, depois de rever Ahsoka e saber sobre uma possibilidade de descobrir onde Ezra e Almirante Thrawn estão, e saber da possível chance de evitar uma guerra, Sabine simplesmente foge de Ahsoka com o mapa de volta para a torre onde vive, sem se importar com as consequências de suas ações.
Sabine consegue ativar o mapa dentro da esfera, então é atacada por Shin-Hat e 2 droids. Sabine recebe um ataque que, infelizmente, não foi mortal do sabre de luz de Shin, então Shin rouba o mapa de Sabine. Um ponto fraquíssimo do roteiro. Ahsoka consegue usar a força para ler objetos e o que aconteceu com os objetos ao seu redor. Dessa forma, Ahsoka conseguiu decifrar os truques no Templo das Irmãs da Noite e conseguir a esfera. E Ahsoka viaja com Hu Yang, um droide que está na galáxia desde o começo da Ordem Jedi, e deveria saber sobre os códigos e conseguir extrair das esferas as informações possíveis do mapa. Por que razão Ahsoka e um droide ancestral precisam de Sabine, uma Mandaloriana mimada e revoltada e egocêntrica para abrir uma esfera das Irmãs da Noite? Não faz sentido. Roteiro preguiçoso para introduzir Sabine na história. E o roteiro faz Sabine ter mais conhecimentos tecnológicos que relacionam os Jedi e os conhecimentos ancestrais que um droide como Huyang e Ahsoka usando a força para ler objetos, como é mostrado nos 2 episódios, não sejam capazes. Nos materiais clássicos de Star Wars, o velho e carismático R2-D2 era a solução para os problemas eletrônicos dos heróis de Star Wars. Na nova geração de Star Wars, parece que Sabine é a personagem que entende mais de tecnologia que os próprios droids. Se Sabine Wren morresse no primeiro episódio, seria perfeito. Evitaria o que provavelmente será o que é ruim na temporada. Sabine é uma Padawan de Ahsoka, e Ahsoka, que também é uma Padawan que nunca terminou seu treinamento Jedi com Anakin Skywalker, também mostrado nos 2 episódios. Não faz sentido essa lógica de uma Padawan como a Ahsoka se tornar mestre Jedi e ter uma Padawan. Durante a temporada, infelizmente, teremos o desenvolvimento dessa relação de Ahsoka e Sabine como mestre-aprendiz. Ahsoka, uma personagem que era em Clone Wars o que é hoje Sabine. A personagem revoltada que não escuta ninguém e fazia o que queria sem ser realmente capaz de fazer o que quer. E somente faz tudo ser fácil por conta do roteiro preguiçoso de seu criador, Dave Filoni. Hoje representada por Rosário Dawson, é uma Ahsoka mais velha e ainda bastante megalomaníaca, sempre com um sorriso de canto de boca e olhares debochados. Nossa protagonista tenta encontrar o Almirante Thrawn e derrotá-lo, e com sorte salvar Ezra Bridger. Ahsoka mostra uma nova habilidade, a psicometria, uma habilidade de usar a força para conseguir informações sobre pessoas ou eventos associados em objetos inanimados ou em locais, que estranhamente não funciona com a esfera para conseguir ver o mapa. Ahsoka conseguiu fazer isso no templo onde estava a esfera e em todos os outros lugares. Não faz sentido precisar de Sabine. Outra coisa muito ruim nos 2 episódios é que, de novo, a Disney está tentando sempre colocar mulheres em todos os personagens principais da temporada. Temos somente poucos personagens homens, sempre no segundo plano, sem importância ou fazendo as vozes de droids. Essa tentativa de transformar Star Wars em uma representação feminina está clara nos 2 episódios. A militância feminista foi um grande erro nos últimos filmes e séries Star Wars, produzido pela Disney. Vamos ver se a temporada vai continuar tentando introduzir militância e ideias feministas nos próximos episódios, ao invés de contar uma boa história. Essa foi a análise para os 2 episódios de. Deixe seu comentário, deixe seu like, siga o canal, é gratuito e você ajuda muito com isso o canal. Até a próxima, valeu!